Em Mortanton é um caso mal resolvido que eu tenho desde a faculdade. É um projeto que acalenta há muito tempo. Tenho um profundo fascínio pelo texto. Acho que é um texto que, de alguma forma, seja pela sua novidade formal, seja pelo seu conteúdo, que acho alucinante, de alguma forma rastreia e define o que somos nós, a forma como pensamos, qual é o paradigma pelo qual nos orientamos como cidadãos. E, portanto, desde que ali na faculdade, desde que, pronto, o destino, se quisermos, ou a sorte, fez desta a minha profissão, que eu tenho o ensejo de a levar à cena e o medo de a levar à cena. Portanto, já esteve nos bastidores várias vezes para eu a trabalhar, recuei sempre e ainda fazia parte da Alcap Teatro. Eu tinha decidido assumi-la juntamente com o Timão de Atenas como as duas grandes produções do ano. E, entretanto, recebi um telefonema do Sr. Ministro da Cultura a perguntar-me se estaria interessado em ser diretor artístico de São João. No âmbito das conversações para isso, o Pedro, o Presidente da Administração, disse que faria todo sentido eu fazer da Mortanton a minha primeira produção da casa, já que também era a minha cara enquanto encenador. E nesse sentido foi com imenso medo e extremo prazer que estreou no dia 18 no Porto, em setembro. Foi muito cansativo, sobretudo, porque eu conheço muito bem os atores com quem trabalho. É um elenco que tem vindo a ser cúmplice ao longo dos anos, com entradas, com saídas, em maior escala, menor escala, e todos eles sentiram a importância do texto, só que é um texto, de facto, muito difícil não só nos seus conteúdos, quase que cada frase, cada parágrafo nos dá água pela barba, como também pela sua forma, não é? Que é uma forma, não diria fragmentária, mas é a forma mais eficaz para fazer o que ele quiser. E, portanto, se a cena tiver de começar a meio, começa, se tiver de ser interrompida, se tem de ser uma colagem, se houver uma contração de tempo, também. Não tem justificação. E, nesse sentido, não é causal, mas não é causal, e, nesse sentido, parece um bocadinho com um discurso de argumento cinematográfico, mas não há câmaras. Por outro lado, não rompe a quarta parede, mas ao mesmo tempo é documental, é muito maleável, e nesse sentido é uma peça que incita à liberdade, não é? E todos nós sabemos que o pior presente que podem dar a um homem é a liberdade, porque ficamos todos um bocadinho esmagados com esse presente. Correram lindamente, aliás, as apresentações e a digressão têm corrido lindamente, tem tido um bom acolhimento, acho que tem tido boas críticas e acho que tem. Eu não quero. Isso dá-me sempre a sensação de que estou a gabar-me, portanto, não é uma daquelas perguntas que uma pessoa responde assim um bocadinho contrafeito, mas sim, temos estado esgotados, ponto. Mas acho que aqui em Lisboa não estaremos, mas esperemos. Para vencer a audácia e depois trabalho. Porque se não entramos no discurso populista, não é? E disso já temos o mundo cheio ultimamente. Mas para
não é para vencer, porque até o próprio verbo vencer é um verbo que não é correto em teatro. Para estar, para dar, audácia, sempre a audácia, o medo, sempre o medo, o trabalho acima de tudo. Há um ator do elenco do Teatro Nacional, Dona Maria II, que foi meu professor há muitos anos, chamado João Grosso, que me disse uma coisa que eu nunca me esqueci, que é o principal verbo de quem faz teatro é o verbo dar. Eu estou a fazer dentro de um mês, um ano de direção, e foi sobretudo um ano de aprendizado e de muito trabalho, não é? Aprendizado porque, apesar de trabalhar inúmeras vezes com o São João e de ter crescido no São João, não é a mesma coisa, mesmo. O facto de ser diretor artístico é, acima de tudo, ser um servidor público, seja pôr a sua energia e as suas capacidades ao serviço da cidade com letra grande, cidade-país, e, portanto, isso vê-se na sua programação, vê-se nas suas produções próprias, nas digressões que imagina, mas também na boa governança que tem de ter do que faz e, sobretudo, na sua interação com o Conselho de Administração e com os trabalhadores e com a cidade. Portanto, tudo isso é um aprendizado. Fora isso, tem sido um ano difícil, mas prazeroso. Esta é a nossa 10ª digressão em 4 meses, de 2 espetáculos, deste e do Bela Figura. Já estamos a ensaiar a Castro, começamos há 2 dias. Temos tido um aumento significativo de público. Os clubes de teatro estão abertos e esgotados, neste momento estão a crescer. O centro educativo e todo o trabalho do centro educativo está vivo. Adoro chegar ao Carlos Alberto, que é onde eu tenho o meu escritório, e sentir o cheiro a Tupperware quando tenho lá as crianças. Acho que voltamos a ter uma programação internacional pendular e, como estava a dizer ao seu colega, é uma programação temática, não está sujeita propriamente aos ditados do mercado, obviamente que estará, mas tem uma história por trás, como toda a programação de São João tem uma história por trás. Portanto, de alguma forma, tem sido um ano de espanto, não é? E de esforço, de perceber que somos um teatro nacional no Porto, mas de Portugal, que estivemos por Portugal inteiro, que vamos estar ainda mais com a Castro, que temos o centenário à porta, e que com isto tudo não fazemos mais do que dar continuidade ao bom trabalho que têm sido estes 25 anos do Teatro Nacional São João, de uma pendularidade e de uma constância, com pequenos altos, com pequenos baixos, etc., mas sempre mantendo uma especificidade, uma autenticidade e uma personalidade muito própria, não é? Eu convivem naturalmente. O Eça de Queiroz tem uma frase muito engraçada que dizia que em Portugal a civilização lhe ficava curta nas mangas. E eu às vezes acho que as pessoas pensam o que é internacional é bom. Isso não é verdade. Há bom teatro e há mau teatro. E eu, sobretudo, como servidor público, procuro que o São João interpele a cidade com bom teatro, que não significa necessariamente que é o teatro que a cidade queira ver, ou também não significa que é o que ela não quer ver, mas questões.
não é? E essas questões perpassam a programação, seja ela nacional, seja ela internacional, seja ela a nossa produção própria, seja o que estamos a desenvolver dentro do centro educativo, o que projetamos nas escolas, etc. E isso passa fundamentalmente por um olhar para nós, como cidadãos, como seres humanos, face ao mundo em que nos posicionamos. Portanto, é natural que na programação que se segue haja, por exemplo, um questionamento, como agora, sobre a guerra do ultramar e a memória que deixa, em contraponto com uma programação internacional que questiona a ideia que nós temos de ver a sociedade através de uma sala de estar, através de meios de comunicação. Que logo a seguir liguemos isso com um questionamento sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser o género, mas logo a seguir colemos com a Cristina Carvalhal sobre o exercício do rumor e como isso define o percurso de uma mulher. E ao mesmo tempo voltemos a celebrar o turismo infinito como o património da palavra portuguesa, no mesmo tempo em que reestreamos a Castro, revisitada por mim no cenário contemporâneo, e estamos a fazer a Castro em crioulo, não é? E depois daí voltamos ao Zé Erlina e voltamos à adaptação do Zé Erlina, obviamente, e temos um projeto que aqui já esteve, que é a carta da Angélica Lidl, que também é uma reflexão sobre o preconceito. E que curou isso tudo à apresentação final da Castro que estamos a desenvolver no dia 27 de março, depois de ter feito uma digressão nacional antes de chegar ao seu próprio teatro, porque o teatro é no Porto, mas é da região. Portanto, tudo isto, toda a nossa programação é pensada, é discutida entre nós, seja a direção de programação e criação, seja o Conselho de Administração, seja os departamentos técnicos, seja a publicidade, seja no sentido de que se produza um discurso, não um discurso unívoco, mas polifórmico, tal como nós somos polifórmicos, temos 3 salas por todo lado, em que permita ao público a escolha, mas ao mesmo tempo o sentido de percurso, não é? E, portanto, que talvez seja a questão fundamental do momento, como é que um jovem ou como é que um adulto que normalmente já nem escolher restaurantes escolhe, porque o Google escolhe, com estrelas e etc., reganha no exercício do seu lazer a possibilidade de olhar para uma instituição que é dele, não é nossa, e aí a principal exigência que lhe fazem é que ele escolha e assuma as escolhas que faça. Ele próprio, sem Google, sendo intrinsecamente só ele, da cabeça aos pés. Se calhar isto pode parecer uma litania assim um bocadinho absurda e gongórica, mas não é. Isto é um objetivo muito concreto da nossa parte. Sim, bem, toda a gente sabe que essa parte me é muito próxima desde sempre, não é? Eu acho que o trabalho que o Centro Educativo está a desenvolver é extraordinário, seja dentro de portas, com as suas oficinas sazonais, com os clubes de teatro que abrimos agora em setembro, que estão completamente esgotados. Eu tenho medo de sair à rua porque já não consigo responder a tantas solicitações. E temos o Sub-88 e temos o Sub-18, são 4 clubes de teatro que nos preenchem a semana e que interagem com a nossa companhia residente, que agora começamos a formar. Temos as oficinas de micropedagogias para professores, para lhes dar valências, que são oficinas, eu não sei dizer o nome, talvez a Luísa Corte Real o dissesse, mas que são tipo autentificadas para os ajudar a dar
aulas, instrumentos para ajudar a dar aulas criativamente, temos oficinas específicas com as crianças, temos o projeto Visitações, que eu acho que é um projeto extraordinário, em que temos formadores que vão aos clubes de teatro das escolas da região orientar trabalhos que os clubes de teatro fazem em coordenação com o português sobre Pessoa e sobre Gil Vicente, e que depois são apresentados nas nossas escolas. E temos agora o programa Vizinhanças, que é um programa de ativação dos vizinhos. Os nossos vizinhos são não só quem vem ao teatro, mas quem vive ao nosso lado, sejam os barbeiros ao lado, as cabeleireiras, os senhores dos cafés, etc. As pessoas esquecem-se um bocadinho também por este bruá que é fundamental, não estou a questionar do turismo, que um dos fatores de ativação económica de um bairro é a instituição que lá está, não é? E uma instituição como o Teca ou como o São João, que tem uma pendularidade, significa que para aquela zona, pelo menos 5 dias por semana, tem 200, 300 pessoas àquela hora que ativam aquele bairro. E, portanto, estamos a tentar chegar a essas pessoas, envolvendo-as. Todos os cabelos da Castro serão cortados por barbeiros que estarão à volta do São João ou do Teca. O alfaiate da Castro é ao lado do Teca, mas também algumas instituições que estão próximas, tipo o Orfeão, a festa final da morte de Anton no São João foi um baile que está no Instagram, no meu pelo menos, no Orfeão do Porto. Tudo isso pretende tornar o São João permeável a vários níveis. Pretende desmultiplicar as possibilidades da escolha de que lhe falei. Não é? E de o tornar acessível. Não é? E, portanto, tudo isso pressupõe, perguntava-me o que é que foi este ano, pressupõe, acima de tudo, e eu acho que isso é patente, seja nas nossas equipas técnico-artísticas, seja no nosso Conselho de Administração, seja nos nossos atores, abnegação e vontade de trabalhar. E eu espero que isso e a dignidade com que o fazem seja transparente com esta morte de Anton, de que tenho muito medo, porque assim, teve aqui a Schaubune, teve aqui o Ostermeier, é um bocadinho como tipo o Famalicão ir jogar depois de passar cá o Liverpool, mas não, que a gente também os elimina nas eliminatórias. Nunca penso nisso, nunca pensei nisso, em nada do que fiz na minha vida. Aliás, acho que no dia em que eu pensar numa marca, perdoem-me o linguajar nortenho, borra a escrita, porque deixo de estar a pensar no que estou a fazer, começo a pensar no legado, e a gente sabe tão bem o que pessoas que pensam no legado, o quão mal fazem aquilo que fazem. Portanto, nunca penso nisso, nem acho que tenho capacidade, nem intelecto, nem talento para me distanciar e nisso pensar. Acho que a última pessoa que pensou nisso e saiu bem chamava-se Goethe. Muito obrigado. Nada.